Hoje é 13 de maio e os erros da Rússia se espalharam pelo mundo inteiro. Em 1917, há 103 anos atrás, Nossa Senhora apareceu em Fátima, numa pequena vila ao lado de Fátima, alertando que a Rússia, que ainda não tinha caído no comunismo, ela cairia alguns meses depois, espalharia seus erros por toda parte. Nós estamos agora em 13 de maio de 2020 e os erros da Rússia se espalharam pelo mundo inteiro, tanto na esfera temporal como na esfera religiosa. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Nós, enquanto católicos aqui nesse canal, não podemos deixar de lembrar a importância das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora apareceu porque ela quis aparecer. Ela nos deixou uma mensagem que infelizmente é muito pouco conhecida. Mesmo no Santuário de Fátima, e eu vou mostrar aqui a foto de um cartaz de uma viagem que eu fiz em 2002 a Fátima, em que o segredo de Fátima, aliás, a mensagem de Fátima era adulterada, pelo menos no seu sentido mais importante. Por quê? Porque os erros da Rússia penetraram dentro da Igreja Católica, através do progressismo, através da teologia da libertação, que é essa maneira de querer adaptar ao marxismo, o comunismo, a religião católica. É uma falsa religião que se infiltrou dentro da verdadeira religião. Mas os erros da Rússia se espalharam por toda parte. No Ocidente inteiro, a mentalidade igualitária, desse igualitarismo que é fruto da inveja e do orgulho, se instalou e foi contaminando todos os sistemas políticos, econômicos e sociais. A partir de certo ponto, já ainda na década de 60, mas sobretudo após a queda do Muro de Berlim em 89, quando o fracasso econômico, social e político do comunismo, do socialismo internacional ficou evidente, os autores, os teóricos desse sistema, desses erros da Rússia, passaram a pleitear, a defender não mais primordialmente a tomada do poder, isto é, tomar um governo de um país, mas sobretudo tomar a alma humana, deteriorar o homem a tal ponto que ele já não mais resistiria às ideias igualitárias do comunismo, que no fundo vai destruindo paulatinamente os restos da fé que ainda existiam na cristandade ocidental, ou pelo menos no resto da cristandade ocidental que chegou até nós. Mas, ao mesmo tempo, Nossa Senhora deu um remédio para esses erros. E o objetivo desse vídeo será exatamente tratar sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora mesmo. Aqui embaixo desse vídeo há um botão de inscrição. Essa inscrição é uma reação. Essa inscrição é uma articulação das pessoas que estão preocupadas com o futuro do nosso país e da nossa civilização. Se nós não nos unirmos, nós não teremos condições de fazer frente a essa avalanche igualitária, fruto do orgulho, de um orgulho satânico, que no fundo Nossa Senhora veio alertar em 1917, mas um orgulho que vai tomando conta de todos os homens, porque atinge a alma de cada um deles. Nós devemos nos articular, mas não basta isso. Nós devemos combater, dentro da lei e da ordem, todas as investidas desses erros na nossa sociedade, seja na sociedade temporal, seja na medida das nossas possibilidades, também na sociedade espiritual. Hoje nós estamos passando por uma situação jamais vista em todo o Ocidente. Desde aquele primeiro Natal em que Nosso Senhor veio ao mundo e desde o momento em que a Igreja conquistou a sua liberdade através do sangue dos mártires que morreram no Coliseu enfrentando os leões, jamais das mãos do clero partiu a situação que nós estamos vendo do fechamento voluntário das igrejas que no momento em que os homens mais precisam são trancadas. E não são poucos os católicos que têm ido às portas das igrejas rezar o terço. Hoje mesmo, vários grupos estão rezando nas portas de algumas igrejas, pedindo pela abertura dessas igrejas. Nós vamos colocar aqui nos próximos dias alguns vídeos desses. E é por isso também que o Instituto lançou, alguns dias atrás, um abaixo-assinado, que já foi comentado aqui no canal. O link está aparecendo aqui em cima no vídeo, para quem assiste no YouTube, para você poder assinar essa petição, pedindo pela abertura das igrejas e pela administração dos sacramentos. Não é possível imaginar que é mais seguro alguém ir a um supermercado, a uma farmácia, a uma sorveteria, a uma padaria, ou tantos lugares, inclusive, que o comércio está todo aberto, e entretanto as igrejas fechadas. Não é possível imaginar
que é mais seguro comprar pão do que receber o próprio nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. É natural que a igreja tome as precauções necessárias. Não é natural, entretanto, fechar as igrejas e impedir a administração dos sacramentos. Era isso que ocorria na Rússia comunista, um Estado materialista. E agora nós estamos vendo, muitas vezes pelas mãos, inclusive de parte do clero, uma proibição que era comum nos regimes comunistas. Nós hoje vivemos o triunfo desses erros que a Mãe de Deus alertou que viriam para o mundo se ele não se convertesse. O mundo não se converteu, o mundo não fez a comunhão reparadora dos primeiros sábados, não rezou o terço como Nossa Senhora pediu diariamente para que os homens rezassem, não foi feita como ela pediu a consagração da Rússia a seu Imaculado Coração, nada daquilo que Nossa Senhora pediu que fosse feito, foi feito. E nós estamos vendo hoje aquela outra parte da mensagem de Fátima, que são os castigos que viriam se o mundo não se convertesse. E ela foi muito categórica. Ela disse que nações inteiras desapareceriam do mapa. Nós estamos vendo, de um lado, uma crise sem precedentes dentro do clero, dentro da Santa Igreja. E nós estamos vendo uma crise sem precedentes na sociedade temporal, nessas sociedades que, embora não se digam comunistas, deixaram que o vírus do comunismo entrasse nelas de tal forma que elas, mesmo sem o nome de comunismo, pensam como pensavam os comunistas. Elas são materialistas, elas são igualitárias. Elas não amam a Deus sobre todas as coisas, mas elas querem fazer uma sociedade como se Deus não existisse. E por isso preferem as igrejas fechadas e os supermercados abertos. Para essas pessoas, a religião não é sobrenatural. Ela tem apenas uma espécie de dimensão psicológica. A pessoa vai rezar porque ela se sente bem. Para que, portanto, as igrejas abertas? Se para essas pessoas a presença de nosso Senhor Jesus Cristo tem muito mais uma dimensão psicológica do que sobrenatural. Então, onde vem isso? Vem exatamente do materialismo comunista que Nossa Senhora alertou em 1917 que se espalharia pelo mundo inteiro. Dessa visão igualitária que quer destronar a Deus para colocar na cabeça de cada homem uma coroa, sendo ele o próprio Deus. Essa religião igualitária foi se espalhando por toda parte, conforme anunciado, previsto, alertado por Nossa Senhora em Fátima. E nós temos que reagir contra isso. Nós não podemos nos deixar envolver, nos contaminar por esses erros que contaminaram o mundo inteiro. Se nós queremos lutar pelo reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós temos que nos levantar em voz alta, dentro da lei e da ordem, mas com firmeza. Não aceitamos esses erros da Rússia que se espalharam por toda parte. Entre esses erros e cada um de nós inscrito nesse canal, há uma distância profunda, infinita, porque nós, acima de tudo, queremos ser fiéis à lei natural, aos mandamentos da lei de Deus. Entre nós e esses erros não há nenhuma conversa, não há nenhum acordo, não há nenhum diálogo, não há nenhuma ponte. Há combate completo, radical, intransigente até o último momento. Dentro da moral católica, dentro da caridade católica e por amor, inclusive, àquele que está no erro, nós não podemos ser coniventes ou cúmplices com o erro. Senão nós não faremos nem bem ao próximo que está no erro e, sobretudo e acima de tudo, nós não estamos cumprindo a nossa vocação de filhos e militantes de Deus. O católico crismado é um soldado de Cristo. Ele não está lá para chorar na igreja porque acha bonito a exposição do Santíssimo Sacramento. Ele está lá porque ele quer servir a Deus, ele ama a Deus sobre todas as coisas e por isso ele quer o bem do próximo e a conversão da sociedade. Se nós nos omitirmos, essa sociedade igualitária só avançará e os castigos que Nossa Senhora já previu em Fátima serão cada vez piores e mais sérios e mais graves. É por isso que, mais uma vez, eu lembro de pedir que você se inscreva aqui nesse canal. Essa inscrição é uma articulação dessas pessoas que, como você, não quer aceitar esses erros. Inscreva-se no canal, faça parte dessa reação. E aqui em cima nós vamos colocar também um link explicando como você pode se tornar membro de um grupo especial chamado Articulação Brasil. Através desse grupo você permite que esse canal continue a falar isso que ele acabou de dizer, a falar de forma clara, mas não apenas a falar, a também agir, a fazer campanhas na internet ou nas ruas do nosso país.
Veja nessa página que está nesse link, o link aparece para quem está no YouTube, quem assiste esse vídeo no YouTube. Os que assistem em outras plataformas, o link vai estar também na descrição desse vídeo. Chama Articulação Brasil. Você, ao mesmo tempo que ajuda esse canal, receberá benefícios exclusivos. Vamos ver agora uma imagem que nós recebemos, uma cena que nós recebemos do que se passou em Fátima hoje, dia 13 de maio de 2020. A praça cercada por policiais, isso não vai aparecer na imagem, mas as matérias que saíram dizem que tinha 3.500 policiais cercando a praça, que é enorme, para que ninguém pudesse entrar. Dentro do santuário, algumas poucas pessoas portando bandeiras. E a imagem de Nossa Senhora quase vai ao chão. Entretanto, Nossa Senhora não permitiu que isso ocorresse. Vejam essa cena. Na noite anterior, fiéis do mundo inteiro tentavam chegar ao santuário, mas 3.500 policiais impediam a aproximação. 2, segundo jornais, conseguiram entrar dentro da praça externa ao santuário. É uma praça que não está dentro da Basílica de Nossa Senhora de Fátima e que, portanto, também não teria nenhum problema de contágio. É muito mais seguro do que ficarem aglutinados, seguros por policiais em algum local. Essas pessoas entraram na praça e foram perseguidas por policiais. Vejamos agora essa imagem. É uma informação relacionada com Fátima. Um casal de peregrinos invadiu esta noite o recinto de oração do Santuário de Fátima, que está fechado com grades para... Essas imagens são reais. Nós verificamos a procedência delas. Esse peregrino não pôde entrar no Santuário de Fátima, que autodecretou um isolamento. Infelizmente, isso tem acontecido por toda parte. No momento em que os fiéis tanto precisam das orações dos seus pastores, esses fecham as portas. Esses fazem cerimônias virtuais, para que as pessoas possam acompanhar pela internet. E aqueles que sentem mais necessidade de estar junto a Nossa Senhora, em Fátima, que alertou exatamente desses erros que estão levando esses homens a fecharem as igrejas, essas pessoas não podem rezar junto a Nossa Senhora. Elas não podem ir aos locais das aparições. Como também a República de Portugal, no momento das aparições em 1917, quis proibir. Uma república anticatólica. E agora nós estamos vendo que do clero católico parte uma proibição semelhante. Em nome sempre do Deus Bios, esse Deus saúde, como se a saúde física do corpo fosse mais importante do que a saúde espiritual. Exatamente porque a religião, para muitas pessoas, se transformou apenas num sentimento psicológico. Então é natural que é muito mais seguro a pessoa ficar em casa, vendo pela internet ou pela televisão essas cerimônias. Mas para aqueles fiéis que percebem ainda que a religião é sobrenatural e que elas acreditam mais na religião católica, apostólica, romana, do que o pão que elas comem na padaria ou do que a carne que elas compram no supermercado, essas pessoas são abandonadas por esses homens que já não pensam como esses fiéis pensam, que já não olham para os sacramentos como esses fiéis olham, que já não amam a Deus como esses fiéis amam. Esses homens são aqueles que foram chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Entretanto, como disse Nosso Senhor, se o sal já não salga, de que vale o sal? Nós bem sabemos, e aqui nós precisamos deixar muito explícito, que há muitos padres se expondo, abrindo as igrejas, muitas vezes de forma quase clandestina, como é na China comunista, e que existe uma igreja clandestina que tem que abrir as portas de forma escondida. Esses padres vão aos hospitais e às vezes conseguem entrar se algum médico permite, porque hoje em dia, nem mais para a extrema-unção, que é um direito constitucional, porque o direito à religião é constitucional, as pessoas estão tendo acesso. Mas esses padres vão, eles se arriscam, e muitos deles faleceram. A esses padres, nós devemos chamá-los de heróis. Eles foram heróis no momento
em que muitos outros preferiram fugir, em que muitos outros, por comodidade, preferiram obedecer antes aos homens do que a Deus. A igreja, ela não é submissa ao Estado. A igreja, em lugar nenhum, nenhuma época histórica, aceitou essa doutrina de submissão ao Estado. Há uma passagem dos evangelhos que precisa ser lembrada agora. Quando Pilatos, diante daquele populacho judeu que estava sendo comandado por líderes que tinham planejado a morte de Nosso Senhor, quando Pilatos perguntou: mas eu vou matar vosso rei? Aqueles líderes religiosos, com aquele público que eles estavam insuflando, responderam: nós não temos outro rei senão César. Da mesma forma, nesse momento em que a igreja passa por uma paixão semelhante à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vendo líderes religiosos da Santa Igreja dizer ao Estado moderno: nós não temos outro rei senão o Estado moderno. Nós nos submetemos às orientações desse Estado que agora quer se imiscuir dentro da Igreja. Pior do que isso é quando líderes religiosos católicos, ainda quando o Estado não proíbe a religião católica, não impede a administração dos sacramentos, eles mesmos, por conta própria, para poder mostrar como estão inteiramente integrados ao Estado, fecham as suas igrejas, fogem da sua missão, abandonam o seu rebanho. Jamais na história da Igreja se viu uma situação assim. Jamais em 2000 anos de Igreja Católica aconteceu algo desse tipo. E ele está acontecendo nesse momento em que quase todo mundo está influenciado pelos erros da Rússia, que Nossa Senhora alertou em Fátima. Eu ainda quero mostrar, esse vídeo já está ficando longo, eu quero mostrar um cartaz que eu encontrei em Fátima em 2002, comentando a mensagem de Fátima. Vejam se isso não é propriamente a deturpação do que principalmente Nossa Senhora disse em Fátima naquele momento, em 1917, como isso não é o silêncio da mensagem de Fátima, feito por aqueles que deveriam falar no local das aparições de Fátima. Se já não bastasse silenciar a mensagem de Fátima, agora cercam o santuário de Fátima para que os peregrinos não possam nem sequer rezar diante da Mãe de Deus e reparar as ofensas ao Imaculado Coração dela, como ela pediu naquela ocasião em 1917. Vejam aqui o cartaz. Esse cartaz estava numa das paredes do santuário. Mensagem de Fátima. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz e a Sua Senhora do Rosário. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos? Sim, queremos. Ides ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Tudo isso Nossa Senhora certamente disse, mas essa não é a mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima, ela ficou famosa no mundo inteiro porque era um segredo dividido em 3 partes. As 2 primeiras partes foram publicadas há muito tempo atrás. A terceira parte só foi publicada no ano 2000. A primeira parte, Nossa Senhora mostra a 3 crianças, que eram os 3 pastorinhos de Fátima. Está aqui aparecendo a imagem deles. Vejam bem essa imagem que está aparecendo na tela. Essa imagem foi tirada depois que eles viram a primeira parte do segredo de Fátima. Era a visão do inferno, para onde estavam indo as almas dos pecadores, porque eles não se emendavam. E a urgência de se fazer sacrifício por eles e de mudar essa situação. Era uma parte politicamente incorreta do segredo. Pior ainda era a segunda parte, em que Nossa Senhora alertava que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. A Rússia ainda não tinha caído no comunismo, ela veio a cair alguns meses depois, em outubro de 1917. Mas a Rússia começou a espalhar todos esses erros pelo mundo. Então Nossa Senhora advertiu que isso ocorreria, pediu a comunhão reparadora dos primeiros sábados, pediu a consagração da Rússia, pediu que as pessoas rezassem o terço todos os dias. Nada disso foi feito. E Nossa Senhora alertou que se isso não fosse feito, um castigo muito pior ainda viria sobre os homens, pior do que aquele que tinha sido a Primeira Guerra Mundial. Estava ainda em 1917, Nossa Senhora avisou que essa guerra ia acabar, começaria uma Segunda Guerra, tudo isso está na mensagem de Fátima. E depois viria um castigo muito pior, em que nações inteiras desapareceriam do mapa. Há algo mais importante nesse momento do que chamar os homens à conversão e alertar dos castigos de Deus? Mas como isso é politicamente incorreto
E como infelizmente parte do clero, por causa dos erros da Rússia que penetraram na igreja, que é a fumaça de Satanás que Paulo VI mencionou ao comentar, depois do concílio, a situação da igreja católica na época dele, essa fumaça de Satanás trazia em seu bojo esses erros. Por causa disso, infelizmente, mesmo entre o clero, parte desses pastores já não acreditam mais em castigo de Deus. E Nossa Senhora falava em castigo de Deus. A humanidade seria castigada por causa desses pecados. Nós estamos vendo hoje, talvez, o início desses castigos de Fátima. E, entretanto, nenhuma palavra daqueles que deveriam falar, nem sequer em Fátima, sobre a segunda parte da mensagem de Fátima. E aqui está, nesse cartaz que eu mostrei agora, a prova do silêncio que foi feito sobre a mensagem de Fátima. No ano 2000, foi revelada a terceira parte do segredo, em que é uma visão simbólica desses cataclismas todos que estão ocorrendo. Cidades devastadas, mártires por toda parte. Nós podemos estar entrando nessa época histórica. Entretanto, reina um silêncio. E nesse momento, além disso, as portas do santuário de Fátima, no dia 13 de maio, foram fechadas aos peregrinos. As Sagradas Escrituras, e aqui é bom lembrar para quem estiver vendo esse vídeo, aliás, eu peço que você compartilhe entre seus amigos para que eles também tenham acesso a essas informações. Comentem aqui embaixo, digam aquilo que você pensa sobre esse assunto, sobre a mensagem de Fátima. Mas hoje em dia, algumas pessoas querem dizer que Deus não castiga. Deus é amor. Bom, Deus amor é uma maneira simplificada de dizer que Deus é o amor. Ele é todas as virtudes, ele não é que ele tem as virtudes, ele é a virtude, ele é o amor, ele é a bondade, e ele também é a justiça. Deus é sumamente bondoso e misericordioso, mas ele também é sumamente justo. E a justiça de Deus não está afastada da sua misericórdia. Se Deus não castigar os homens, eles se perdem eternamente. Quando houve o dilúvio, isso está na Sagrada Escritura, muitos homens se converteram na medida em que as águas não pararam de subir, por causa do castigo de Deus. Se Deus não castigasse aqueles homens, eles poderiam se perder eternamente. E muitos deles se perderiam. E muitos desses que se perderiam se salvaram por causa dos castigos de Deus. Então, quando alguém fala contra o castigo de Deus, ele está negando a misericórdia de Deus. Ele acha que Deus, que é um pai, não é suficientemente bom para os seus filhos para castigá-los. E a própria Sagrada Escritura diz que um bom pai não poupa a vara a seu filho. E Deus assim faz com os homens. E Nossa Senhora lembrou disso em Fátima. Esse silêncio de Fátima e esse cerco que é feito hoje ao santuário, eles não são aleatórios. Eles fazem parte desses mesmos erros que a Rússia espalhou pelo mundo inteiro. Essa visão naturalista da fé, essa ideia de que a fé é algo puramente psicológico. Tudo isso é consequência desses mesmos erros. E na esfera temporal, na sociedade, nós vimos por toda parte, no mundo inteiro, o socialismo se espalhar. Toda a Alemanha Oriental, toda a Europa Oriental foi contaminada pelo socialismo, e mesmo nos países que se dizem capitalistas, o erro da ideologia comunista está presente por toda parte. A maior parte dos estados socialistas desapareceu, mas esses erros não desapareceram. O igualitarismo não é apenas uma questão política, econômica ou social. Ele é, acima de tudo, uma questão moral. Os homens são igualitários porque são orgulhosos. E se nós não combatermos dentro de cada um de nós esse orgulho, e nós não praticarmos a humildade, a admiração, nós não estaremos enfrentando verdadeiramente os erros da Rússia. Portanto, esse vídeo, ao mesmo tempo, é uma explicação muito breve do segredo de Fátima, da situação em que nós estamos, mas também é um chamado para que cada um de nós lute contra esses erros, em primeiro lugar, dentro de nós, mas, além disso, dentro da sociedade. Nós somos chamados, nesse momento histórico, a lutar pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a lutar pela humildade, a combater todo tipo de orgulho ou igualitarismo, porque esses são os erros que Nossa Senhora, em 1917, veio nos alertar. Chegamos ao fim desse vídeo, que acabou ficando mais longo do que eu gostaria que ficasse, mas eu gostaria novamente de pedir que você compartilhasse esse vídeo entre seus amigos, aproveitasse agora que o vídeo chegou ao fim,
e também se inscrevesse no canal. O link, o botão de inscrição está aqui embaixo, na descrição do vídeo, ao lado do sininho, para que você possa receber as próximas publicações. E aqui em cima nós vamos incluir novamente o link para você poder fazer parte do grupo Articulação Brasil. Entre nesse link, que também estará na descrição desse vídeo, e conheça os benefícios que você receberá, ao mesmo tempo que nos ajudará a continuar. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima, e viva Nossa Senhora de Fátima!